esplendoroso, enigmático, maravilhoso, incrível. Vamos lá falar sobre Bem-vindo à livraria Yunnan Dong. Não é isso tudo não, tá, gente? Esplendoroso, enigmático. É um livro que não acontece tanta coisa, mas acontece tudo. Eu gostei bastante desse livro, eu considero um dos melhores livros do ano. Eu tô com uma lista gigantesca já de eu considerar, né, os melhores livros do ano. E eu não sei nem por onde começar. Vai ser bem difícil fazer aquela lista. Geralmente eu seleciono 10 livros para ler, 10 livros que eu li durante o ano e eu considero os melhores. Vai ser difícil. Mas enfim, vamos conversar sobre esse livro que é muito bom. A literatura coreana, antes de tudo, a literatura coreana, ela tá me cativando de um jeito muito interessante. Eu tô falando da literatura sul-coreana. Tá me cativando de uma forma muito interessante. Tem diversos livros que eu já li, sobretudo a Vegetariana. Tem alguns outros livros que eu li também recentemente, inclusive este ano, Amêndoas, e eu amei demais Amêndoas. Foi um livro que me impactou demais e de certa forma, eu aprendi muito com o livro. Eu acho que a literatura coreana, ela tá muito promissora e eu acho que ela sempre tem algo para nos ensinar. E não é diferente com este livro que saiu recentemente pela Intrínseca. Quando eu olhei a capa, achei que fosse algo mais, sei lá, um livro mais puxado por lado infantil, mas não é isso, né? Aqui é uma história bem interessante porque ele vai conversar com nós, né? Nós, leitores. Eu acho que todos nós, leitores, temos que ler esse livro em algum momento da vida, porque ele tem muito a nos ensinar, sobretudo nessa questão do poder dos livros. A gente já sabe muito bem, nem apesar, mas a gente sabe muito bem o poder dos livros nos indivíduos, em nós mesmos. O poder dos livros, ele me chama muita atenção, porque ele melhora a escrita, melhora a comunicação, abre portas, mas, além de tudo, ele melhora e constrói o pensamento crítico. E, claro, alenta, né? Podemos dizer, dá um alento, dá um conforto para nós. E eu digo isso de forma muito precisa porque eu acho que os livros, eu digo isso por experiência própria, os livros me ajudou bastante agora durante a pandemia, um momento em que a gente estava recluso, e eu acho que os livros foram, de certa forma, meus companheiros. Aqui é uma história muito bonita porque a Yeon, eu acho que o nome dela é Yeonju, que é uma sul-coreana. Ela tá cansada, frustrada de tudo que ela já estudou e já viu amigos, né, de faculdade, amigos construindo a carreira, mas ela não se encaixava em nada. Ela pensou que ia ser algo promissora no futuro, que ia ser uma grande pessoa no futuro, não que ela não seja agora. Mas eu acho que ela transbordou toda essa frustração em um momento em que a vida moderna, eu acho que isso é muito claro para nós, a vida moderna, ela suga nós de uma forma muito avassaladora. A vida moderna, ela é muito competitiva e ela nos acostumou, e ela quer que nos acostumamos, que a gente seja sempre multitarefa. Que a gente seja tudo, né? Que seja leitor, que seja bom como aquele profissional, que seja bom em casa, que seja um bom dono de casa, uma boa dona de casa, que saiba falar diversos idiomas, que saiba de tudo mesmo. Então, essa multitarefa, a competitividade que está cada vez maior, porque hoje em dia você não precisa, hoje em dia você não tem que ter só a graduação. Antigamente a graduação já bastava, mas hoje em dia ele exige muito mais coisa. Podemos dizer, os moldes de parâmetros, as características para distinguir
um indivíduo ou outro numa vaga de emprego, ela é muito competitiva. Então, a vida moderna é isso, né? Ela incentiva que você trabalhe muito, aquele pessoal workaholic que trabalha a todo momento, que leva trabalho para casa. Então, eles meio que pregam essa forma e que acha isso bonito, e muitos se popularizam nas redes sociais pregando essa coisa que eu acho muito nocivo. E muitos também fazem esse exibicionismo nas redes sociais, que é multitarefa, que consegue trabalhar demais, que trabalhou todo tempo e que, de certa forma, o reflexo de um sucesso é esse trabalho desenfreado e quase sem tempo de viver a própria vida. Então esse é um pouco do reflexo da vida moderna. E é isso que Young-ju está cansada, frustrada, e ela tem um desejo há muitos anos de montar uma livraria. E ela vai montar em um bairro que está sendo bem promissor ali na Coreia do Sul. E ela vai montar aquela livraria. Ainda a priori ela não sabe o propósito da vida dela. Ela só está seguindo o caminho que ela acha que é bacana, que ela está seguindo os sonhos dela. Então ela monta aquela livraria. É uma livraria que ainda está no começo, poucos clientes, as pessoas passam ali na rua, passa de frente à livraria, olha, às vezes entra, não compra nada, e aquela coisa, né? E a livraria precisa vender. Mas ela acrescenta outras coisas ali, ela acrescenta um café, inclusive ela contrata um barista, né, para fazer diversos tipos de café, e aí tem uma ligação bem interessante entre ela, a dona Young-ju, e o barista. É muito interessante porque vão chegando clientes ali, ela vai aprendendo com esses clientes, ela conversa com esses clientes, pergunta o gênero de que eles gostam, o tipo de livro que eles gostam, e ela vai aprendendo com eles a forma correta e adequada de indicar um livro, de indicar uma boa leitura. Uma coisa que ficou bem evidente aqui, que eu achei muito bacana, que nem tudo que a gente gosta, a gente deve indicar. Porque nem tudo que a gente gosta, as pessoas vão gostar. E aí ela tem até uma experiência bacana aqui com uma pessoa que ela indica, se eu não estou enganado, ela indica o Apanhador do Campo de Centeio, parece que ela ama demais, mas ela indica para a pessoa e a pessoa pergunta: e por que esse livro é interessante? Por que você me indicou? O que tem de interessante? E ela não sabe responder. E eu achei muito bacana isso dela não saber responder, porque o livro atingiu ela de uma forma muito interessante e muito pessoal, algo que tem no livro que tocou ela de forma muito pessoal. Então isso, logo de cara, ela transformou esse livro em um dos favoritos da vida dela. Mas ela não sabe explicar o motivo desse livro para ela ser tão magnífico, tão exuberante. E ela indica para esse cliente, e ele faz essa pergunta: por que você está me indicando esse livro? O que ele tem de interessante? E ela não sabe explicar, porque esse livro ele tocou ela de forma muito exclusiva e pessoal, que é como se fosse um livro único para ela. E assim, vai acontecendo outras coisas, ela vai indicando, e com isso ela vai aprendendo. Até que tem uma hora muito interessante que tem uma cliente dela, que ela chega lá e indica, né, um livro que ela quis que o livro seja assim, que ela dá algumas características, né, muito interessantes, e ela disse: olha, eu acho que esse livro você vai gostar. E assim, a cliente lê de uma noite para o dia, devora o livro, ela vem no outro dia agradecer, e ela percebe através desses gestos, né, que são gestos muito, muito singelos, que ela está transformando vidas de pessoas. E esse livro que ela indicou para essa mulher, de certa forma, transformou a vida dessa mulher. Trouxe um alento para a vida dessa mulher. Trouxe também diversão para a vida dela. E conversou muito com essa cliente, o livro que ela indicou. Então, isso é incrível. Olha, esse livro, ele me ensinou tanta coisa.
Além de tudo, essa questão de indicar livros, o poder da literatura, o poder dos livros, mas também me atingiu por diversos outros aspectos. Primeiro, o valor de um livreiro. É muito bacana ter aquele livreiro que tá ali na livraria, você chega e pede uma indicação, ele indica um livro e você vai amar aquele livro, vai ficar interessado. Então sigam sim as dicas de livreiro. Segundo, a importância das livrarias físicas, porque é diferente do site. Você chega no site, compra aquele livro, comprou, pronto. Tem que esperar e acabou. Quando chega, às vezes você perde muito interesse. E aí, é uma coisa bem interessante nessa questão da livraria física aqui, nesse livro, que eu pensei, caramba, quando você está com muita vontade de ler o livro, você vai na livraria física, pega o livro, cheira o cheiro das páginas e o poder que esse livro tem, você vai para casa, devora. Porque eu fiquei pensando, se a gente for pedir na internet, na medida que você tá com aquela agonia dentro de você, querendo que você lesse o livro pra ontem. Aí você vai comprar na internet, espera, quando chega, às vezes você perdeu vontade. O livro fica ali jogado. Simplesmente. Então tem todos esses aspectos nesse livro que me ensinou demais. Claro, vocês não vão questionar Christian, mas aí tem a barreira do preço. Na internet é mais barato, por isso que eu compro na internet. Eu super acho super válido isso, porque todos nós não temos um poder aquisitivo, né? Nem todo mundo, podemos dizer dessa forma, nem todo mundo tem um poder aquisitivo que possa dar um valor de capa, né? Muitos de vocês esperam a promoção e às vezes quando compram o livro, chega e o livro já não está te encantando muito. Aí eu fico me questionando muito essa questão do poder das livrarias físicas, o quanto essa livraria aqui ela é aconchegante, ela chega ali, os leitores, os clientes entram e parece que a livraria de certa forma abraça esses leitores. Aí tem o papel da livreira, que é a livreira e dona desse estabelecimento, tem o papel do barista, que também é crucial ali, tanto na relação entre a livreira, que é a dona, e esse barista, porque só são esses dois funcionários, né? Só são eles dois ali dentro. E a relação desses dois personagens com o mundo exterior, com os livros, é maravilhoso, é fofo. Não vai esperando coisa muito mirabulosa, coisas formidáveis, coisas muito grandiosas que não tem. É algo muito singelo, é como se fosse o cotidiano da vida, um dia após o outro, e vamos acompanhar um dia após o outro nessa livraria tão fofa, tão singela, mas ao mesmo tempo tão encantadora e que está, de certa forma, modificando a vida ali dessas pessoas desse bairro. É lindo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like e não deixe de ler. Bem-vindo à livraria Yunandong. Eu não sei pronunciar o nome da autora, tá? Não me peça. Até mais, gente. Tchau.